Meus caríssimos alunos, estamos a abrir o nosso segundo módulo, tema perspectiva psicanalítica. O que é uma perspectiva psicanalítica? O que é pensar a realidade, no caso dos traumas familiares, na perspectiva da psicanálise? Então, teremos uma breve síntese para um aquecimento. Vamos hoje falar daqueles traumas que excedem a capacidade de simbolizar. O que caracteriza o trauma é justamente essa impossibilidade de simbolizar, de verbalizar. Veja que nós estamos falando na ótica da psicanálise. O que é um trauma familiar, pequeno, médio, grande, é essa incapacidade que nós temos de não simbolizar, de não verbalizar, de não transformar o sentimento em palavras. Estamos diante de um quadro de Egon Schiele. Aqui nós temos, se no primeiro módulo encontramos uma pintura de grávidas, esbanjando alegria, felicidade, projeto de vida, de afetos, aqui nós temos nas mãos de Egon Schiele uma pintura retratando a fragilidade, o peso da gestação como enigma existencial. O contraponto, da gestação e da morte. Interessante depois aprofundar essa ideia. Teremos no encontro de hoje 4 microtextos, transformados também em áudio para ajudá-los, onde nós vamos dar conta da força do desejo inconsciente. Quando a gente começa a experimentar, a descobrir, ou redescobrir, ou dialogar com o inconsciente, a gente se dá conta da força do desejo que ali se aloja, que ali se encontra. Tem uma outra pintura, Cradle, a ideia de berço, de Marisotte, onde nós vamos observar a fragilidade e a pureza da criança. Cradle. E, finalmente, outro microtexto falando do conceito, dessa incapacidade. Essa incapacidade de restaurar o sentido daquela emoção vivenciada, experienciada. Incapacidade de restaurar essa fratura psicológica, psíquica. E, finalmente, o filme Memento. Essa lembrança, Memento, lembrança. Onde o personagem ele se torna prisioneiro do passado porque ele não consegue simbolizar. Sejam bem-vindos e vamos ao nosso trabalho. Dando continuidade, então estamos no módulo 2, perspectiva psicanalítica do trauma. Vamos à nossa pequena história. Abrimos, me acompanhe, ela nos contextualiza, nos coloca dentro da problemática do tema. Carlos tinha 7 anos quando presenciou um assalto à mão armada dentro de casa. Viu a mãe amarrada, o pai agredido e os gritos ficaram presos no corpo. Desde então, passou a gaguejar e a evitar contato visual com qualquer adulto. Para Freud, o trauma rompe o escudo protetor do psiquismo, expondo o sujeito à invasão do real.
Carlos não conseguiu simbolizar o que viveu, apenas congelou. A repetição de pesadelos e o medo do escuro tornaram-se sua nova linguagem. Na escola, tornou-se isolado, hipervigilante e com crises de choro inexplicáveis. A professora dizia que ele se desligava no meio das aulas. Em casa, a mãe dizia que ele estava distante, mas achava que era apenas fase. O trauma não dito foi recalcado, mas continuou a operar como núcleo de sofrimento. Aos 16 anos, Carlos desenvolveu sintomas obsessivos e ataques de pânico. A cena original ainda pulsava dentro, sem palavra, sem representação, sem escuta. Na análise, Carlos começou a contar fragmentos, primeiro em desenho, depois em palavras. A escuta transferencial criou um lugar onde o trauma não precisava mais ser vivido em ato. Pela via simbólica, a dor pôde ser reescrita como memória e não mais como ferida. Pensemos nisso. Vamos avançar então. Aqui nós temos a nossa síntese famosa. Em alguns textos eu chamo de leitmotiv. Leitmotiv é aquela parte principal da música, acho que lembra Richard Wagner, que introduziu o leitmotiv, uma pauta que se repete ao longo da música, dada a importância daquela melodia, trazendo para a escrita, leitmotiv é um momento importante do texto. A psicanálise compreende o trauma como algo que excede a capacidade de simbolização, deixando marcas inconscientes duradouras. Quando nós não conseguimos verbalizar, transformar sentimento em palavra, nós carregamos marcas inconscientes. 3 ideias importantes. A diferença entre o fato e o efeito, as consequências, o fato real e o efeito psíquico, já dizia a vocês em encontros passados, cada um experimenta, se vitimiza à sua maneira, dentro do seu contexto. Outra ideia importante, a repetição que acontece ao longo da existência, enquanto o trauma não é verbalizado, repetição, e o papel da escuta no processo terapêutico, que vai ajudar a acessar o trauma. Vamos avante. Aqui nós temos então uma lembrança do quadro inicial, Pregnant Human and Dead, Egon Schiele, 1911, muito interessante essa obra. O quadro confronta a vida e morte, desejo e perda. A mulher grávida está fragilizada, mas também confronta a figura esquelética diante dela. Em vez de celebrar, o quadro denuncia o peso da gestação como enigma existencial. Muito interessante. Apenas só para recordar o quadro e olhar novamente. Esse é o quadro, aqui nós temos a grávida, e aqui nós temos a visão esquelética, confronto da vida e da morte, a experiência da gestação na fragilidade. Vamos avançar um pouco. Avançando, então, primeiro microtexto. Vamos entender o espírito da perspectiva. Freud parte da sedução real e evolui para reconhecer a força do desejo inconsciente. Ele nos movimenta. O trauma não é só memória, é o modo como a mente ela inclui, ela recebe o que não pôde ser simbolizado. É o caminho onde ela grava aquilo que não foi simbolizado. Então não é só memória, ela traz para dentro de si. A tensão entre realidade objetiva e a elaboração psíquica
marca a teoria do trauma. Não basta o que aconteceu, importa também como foi vivido e narrado. Cada um vive à sua maneira, dentro de suas circunstâncias. Freud compara o trauma a uma quebra do escudo protetor da mente, falávamos agora há pouco. Quando algo fura essa membrana simbólica, é preciso nova simbolização para restaurar o equilíbrio. Verdade. Quando se rompe, vaso quebrado, nunca será do mesmo jeito. Na sensibilização, aqui como ensina Camus, um filósofo, o algo ausente ecoa quando a dor familiar não é nomeada, por vergonha, por uma questão de imagem, por uma questão de um pseudo-respeito. Ninguém toca, ninguém fala, não aconteceu. Reconhecer esse silêncio é o primeiro passo para compreender suas raízes. A minha experiência de família é interessante, essa cultura do silêncio. Demorou muito tempo para uma maturidade dos irmãos e irmãs para verbalizarem os acontecimentos, os desencontros, os traumas. Por quê? Porque o silêncio é como se fosse um escudo, uma defesa. Reconhecer esse silêncio é o primeiro passo. Porque a gente não fala, porque a gente não conversa sobre. Freud revela que o trauma retorna como sintoma, quando não é simbolizado. Sintoma, quando não é... Pode ser um sintoma, pode ser uma somatização, um reflexo físico, pode ser um reflexo psíquico, mas ele precisa ser simbolizado. A ausência só cessa o tormento, a provocação, quando é traduzida em linguagem. A psicanálise oferece a voz ao que antes era silêncio paralisante. Ressignificar é permitir que o passado libere o presente para escolhas mais livres. Muito interessante. Vamos avançar. Aqui nós estamos diante da segunda pintura. The Gradle, Bert Marissotti, 1872. A delicadeza e emoção contida no gesto de vigilância, de acalentar, de ninar. A criança dorme, mas o olhar da mãe é tenso e poético. O véu esvoaçante do berço dá ritmo à composição. A infância aparece como um estado de fragilidade e pureza. A obra é também um elogio ao olhar feminino na arte. Observem comigo. Olhem a beleza desse quadro, a ternura do olhar, o foco, a concentração, a doçura da cena, a criança na sua expressão e o contexto do berço, cradle, do berço, do véu, do quarto. Vamos para frente. Depois, como eu disse a vocês, utilizem da técnica do pausar para ajudá-los na familiaridade com as imagens e na familiaridade com o texto escrito. Vamos avançando. Aqui nós temos 2 microtextos para resgatar o conceito e outro microtexto para resgatar a produção cultural. A psicanálise desloca o foco do fato em si para a incapacidade da simbolização. Mesmo pequenas vivências, quando não
metabolizadas podem tornar-se devastadoras. Atenção! Então, tudo importa. Qualquer ruído pequeno, médio, grande, faz diferença. Aqui entra a famosa epigenética, a ancestralidade. Uma tese que corre na área acadêmica, muitas tradições religiosas trabalham com a ancestralidade. Nosso DNA carrega a experiência dos nossos antepassados. Eu já me dei conta disso. Por isso que é importante você buscar mais informações junto aos seus pais, se estão vivos, mãe, pai, desculpe, cuidadores, avós, tios, gente conhecida que vivenciou a sua infância, o tempo seu de acalento, de bebê, dos primeiros cuidados. Você recupera uma história significativa. Seus avós contando dos avós, dos bisavós, e resgatando, contando a história, o que de bom aconteceu, o que de ruim aconteceu. Com certeza você coleta muitas informações que explicam alguns comportamentos, algumas reações, alguns sentimentos, algumas emoções que você vive no presente. Quando eu não verbalizo o meu silêncio, eu transformo o trauma silenciado em comportamento. Interessante que a ancestralidade, ela oferece um farto material. E aqui eu falava, apenas um minuto, e aqui eu dizia da epigenética. Epigenética, o ambiente, a circunstância que eu vivo na minha família, na minha rua, na minha cidade, na minha escola, no meu clube, que eu vivo por meio da cultura do meu pai, por meio da cultura de minha mãe, por meio da cultura que eu encontro na rua, que eu encontro em minhas viagens. Essa experiência, essas circunstâncias, elas provocam os meus genes. Elas desenvolvem habilidades e competências. Eu digo muito, porque eu aprendi a tocar piano, porque estando no seminário, nós tínhamos 7, 8, 10 pianos em todos os lugares por onde a gente passava. Como eu estive na adolescência, no seminário internado, o piano me provocava. Por isso eu toco piano. Se não tivesse um piano na minha vida, não saberia se teria habilidade e capacidade para executar músicas, ler partituras. Então, a epigenética, o trauma pode atravessar gerações, deixar marcas nos corpos e comportamentos. A dor dos antepassados ressurge como angústia sem nome no presente. Existe aí um bloqueio da parte de muitos com relação a isso, mas é importante. Busque as dores do passado, dos pais, dos avós, dos bisavós. Você vai entender o presente. A cura não é apagar sintomas, mas restaurar o sentido onde houve quebra. Escutar, 2 pontos. Nós precisamos escutar o nosso inconsciente, nós precisamos escutar o contexto social, o nosso entorno, ele nos provoca. Nós precisamos escutar a nossa história de família, porque tudo isso tece novas possibilidades de existência. Eu vivia, quando saí da área rural para a área urbana, nós fomos morar numa rua onde havia muitas famílias húngaras que saíram da guerra, fugiram da guerra e vieram para o Brasil. Aquela experiência, daquela cultura diferente, daquelas pessoas,
das crianças que conviveram conosco foi muito rica. Então, escutar o consciente, escutar o contexto social. Perfeito? Finalmente, memento, uma lembrança. Memento, lembrança, memória. Em Memento, Leonard vive prisioneiro de um passado não simbolizado. A falta de memória representa a ferida psíquica que impede o fluxo vital. Vamos abrir aqui. Apenas para uma provocação. Aqui está, né? Está como amnésia. Amnésia, você não se lembra. Lembrança. Eu me lembro que quando garoto, certa vez, jogando futebol, bati a cabeça no poste. Fiquei de 2 a 3 dias sem a memória. Então, experiência de amnésia. Interessante o material. Leonard está caçando o homem que estuprou e matou sua esposa. Ele tem dificuldades em encontrar o assassino, pois sofre de uma forma intratável de perda de memória. Interessante o material. Vocês mergulhem. Eu digo sempre, façam a leitura do teórico e busquem, ou na pintura, ou nos filmes, ou nas peças teatrais que aqui aparecerem, mais elementos para você elaborar um conceito, elaborar uma atitude. Com isso, nós estamos a fechar esse vídeo aula. Vamos fazer uma memória do início até aqui agora, voltando para cá então, sempre ajuda. Nós começamos então aqui com o título Uma Perspectiva. Nós enxergamos a realidade conforme a nossa perspectiva. Aqui nós estamos falando da possibilidade de uma perspectiva psicanalítica, olhar o trauma na perspectiva da psicanálise. Uma ideia importante é a simbolização. Tenho ou não tenho capacidade de simbolizar os meus traumas? Simbolizar é traduzir, é contar, é narrar. Não posso me manter naquele silêncio solitário, naquele silêncio deprimente, porque o meu silêncio ele sempre voltará em novos contextos, em novas situações. Eu preciso trabalhar. Se eu tive uma experiência de abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, violência física, violência emocional, eu preciso verbalizar para restaurar, para ressignificar. Ideia importante. Passamos para Pregnant Woman and Dead, Egon Schiele, a grávida, a mulher grávida e a morte, a mulher grávida numa experiência de fragilidade, de angústia, de desespero, projetada por Egon Schiele. O quadro denuncia o peso da gestação. A gestação é um enigma existencial que pode permitir a experiência do prazer, da alegria, também pode permitir a experiência e não o prazer, o desprazer da tristeza, da angústia. Quantos que não passam por essa experiência e têm essa história? Avançando aqui, nós tivemos o primeiro microtexto, reforçando a ideia, a força do desejo inconsciente. Preciso trabalhar o meu inconsciente, preciso dialogar com o meu inconsciente. A ideia que Freud nos passa também da quebra do escudo protetor da mente. Passei para vocês a ideia da quebra do vaso. Diante de um vaso quebrado, mesmo recuperado com ouro, ele não é a mesma coisa. Interessante até ver na cultura oriental por que se faz as emendas de um vaso quebrado com ouro. Deve existir uma razão para isso. Se eu descobrir, eu passo a vocês. E sensibilização. A psicanálise é um canal, é um caminho.
É uma proposta para fazer repercutir a voz calada. Eu dizia a vocês a série nossa de 12 temas, falando do silêncio ou do grito do calado. Como é importante superar essa experiência do calado. Avançando, aqui nós temos o berço de Grendel, Bert Morisot, 1872. Essa pintura já olhamos, onde aparece o contraste entre a fragilidade e a pureza. Perfeito? Temos aqui 2 microtextos, buscando o conceito para que a gente entenda que é possível restaurar a fratura psicológica, esse impasse, esse bloqueio, e trouxemos memento, lembrança, amnésia, o esquecimento do passado. A lógica, finalzinho, a lógica não basta para curar, para transformar. É preciso aprender a acolher a dor e transformar a dor em narrativa. O filme nos convida a transformar a ausência em elaboração, em reinvenção, em ressignificação. Perfeito? Meus caríssimos, mais um avanço, mais um momento de reflexão, mais um momento em nossa caminhada. E a gente, aos poucos, vai trazendo novas peças para que a gente possa montar esse mosaico, esse nosso quebra-cabeças. Então, deixamos claro essa questão de pensar a realidade na perspectiva psicanalítica, de pensar os traumas familiares com ajuda, com apoio, com suporte do processo terapêutico, da leitura terapêutica, da mão estendida terapêutica. É o lugar, a psicanálise, a terapia, o processo terapêutico, é o lugar da escuta, onde você verbaliza aquele silêncio, que é um silêncio, eu diria, castrador, que é um silêncio que leva a um apequenamento. Portanto, resgatar a memória da infância, dos primeiros meses, dos primeiros dias de vida, vale a pena. Na verdade, nós estamos reforçando a tese, a teoria freudiana. Nós vivemos a nossa vida reféns do desconhecimento da nossa infância, porque aquela fase de 0 a 6 anos, vivida com acolhimento, não acolhimento, com cuidado ou não cuidado, essa fase de 0 a 6 anos que tem um impacto em todas as outras fases da vida. Pense nisso.